Nesse vídeo eu vou falar de um tema que não é tão novo, mas que vem se popularizando mais nos dias atuais, o trilema das blockchains. E não apenas sobre isso, mas principalmente seguindo uma abordagem diferente sobre como desenvolver um mindset para tomar melhores decisões pessoais, corporativas, de negócios, de produtos a respeito da adoção de blockchain em algum projeto, com as informações que nós sabemos hoje sobre esse trilema. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Oi, eu sou Felipe Cabral, esse é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi e novas tecnologias para o setor financeiro. Esse é um canal para profissionais e aprendizes que querem embarcar nesse mundo novo. Se você quer novos horizontes, quer aumentar seu repertório, quer trabalhar no mercado em empresas relacionadas à blockchain economy, ou mesmo se você quer pivotar seu negócio tradicional através de Web3, tokenização, nova economia digital, você está sim no lugar certo. Existem muitos artigos e até alguns vídeos sobre o trilema das blockchains, mas quase nada falando sobre como lidar com isso do ponto de vista prático. Aliás, cabe um abraço aqui para a Giovana do Bit das Minas, para o João Curi lá da Bankless e para o Alan, nosso querido Hagrid aqui do mercado Bitcoin. Todos eles produziram ótimos materiais sobre esse tema e eu fiz questão de consultar isso antes para não ser repetitivo demais. Mas aqui eu quero abordar esse assunto de um ponto de vista mais institucional, respondendo principalmente a questões como: de que modo esse tema pode afetar decisões dentro de um contexto de negócios? Ou qual seria a melhor e a pior escolha dentro das opções que temos de blockchains, pensando aí a médio e longo prazo para um projeto, né? Ou então, quais são os projetos que pretendem superar o trilema das blockchains no futuro e de que modo eles pretendem fazer isso? Então, tentando responder a questões como essa, eu elaborei aqui alguns tópicos, alguns passos para a gente discutir e debater esse assunto. Vamos lá! E antes de mergulharmos diretamente nessas questões, vale uma passada relâmpago sobre o problema. Blockchains são como bases de dados distribuídas e abertas que registram transações de maneira segura e imutável, e aí vêm sendo usadas como base para muitas criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, né? Toda blockchain está pautada por três grandes valores, como três pontas de um triângulo equilátero. Numa das pontas você tem a segurança, na outra você tem a descentralização e na outra você tem a escalabilidade. O desafio do trilema então é encontrar um equilíbrio entre esses três elementos. A segurança é essencial para proteger os dados e as transações e é a segurança que impede, por exemplo, que agentes maliciosos injetem transações falsas ou revertam transações já realizadas. Mecanismos de consenso como Proof of Work lidam bem com isso porque eles acabam criando uma muralha matemática que os mineradores precisam escalar para poder validar transações, para poder criar novos blocos, e isso vai impedindo que ataques maliciosos sejam feitos. Um ataque malicioso acaba custando caro e dessa forma é inviabilizado. A descentralização é o coração das blockchains. É como um estado sem um poder central, onde os cidadãos tomam decisões coletivamente e isso impede que participantes unilaterais controlem ou manipulem o sistema como um todo, tornando a rede resistente à censura e à interferência e também fazendo muitas vezes com que a rede funcione 24 horas, 7 dias por semana. E por fim, você tem a escalabilidade, que é a velocidade com que as transações são processadas. O Bitcoin processa hoje 7 transações por segundo. A Ethereum processa mais ou menos 30 transações por segundo. Mas se a gente compara isso com redes de pagamento como a Visa, que processa 24 mil transações por segundo, esse percentual nessas blockchains significa nada. A escala real é muito maior. E por que é tão difícil então equilibrar e alcançar esses três elementos, né? Segurança, escalabilidade e descentralização? Imagine que você está aí atravessando uma corda bamba e que se você se inclina muito para a direita, você perde o equilíbrio. Se você se inclina muito para a esquerda, a mesma coisa. Aqui é como se fosse uma corda bamba, mas com 3 dimensões. Quanto mais você atende um ou dois lados, mais o terceiro fica prejudicado. Ok, mas dado esse problema,
como as blockchains estão tentando resolver isso. Será que é um problema sem saída ou há caminhos possíveis? Eu quero citar aqui 3 iniciativas que estão tentando superar o trilema das blockchains. A primeira iniciativa é o sharding, que na verdade é uma técnica que pode ser aplicada a qualquer blockchain e que trabalha com particionamento de dados para melhor escalabilidade. A ideia do sharding foi introduzida pela primeira vez na comunidade da Ethereum pelo Vitalik Buterin em 2018, e a principal motivação por trás do sharding é dividir os nodes que rodam a blockchain da Ethereum em partições menores, os shards, que poderiam então processar essas transações e armazenar os dados de forma independente. Com o sharding, cada nó não precisaria armazenar e processar todas as transações da rede, mas uma parte delas, né? E isso permitiria que a rede processasse, portanto, um número muito maior de transações simultaneamente, e isso também melhoraria significativamente a escalabilidade da rede. A Ethereum está trabalhando nessa implementação do sharding e deve ficar disponível aí na próxima grande atualização, que deve acontecer entre 2023 e 2024. Isso poderia aumentar a capacidade da rede para processar milhares de transações por segundo. A segunda iniciativa é a Segregated Witness, ou SegWit, que também é uma técnica e que foi proposta por um desenvolvedor, Dr. Peter Willey, em 2015 para a blockchain do Bitcoin. E ela tem como objetivo otimizar o tamanho das transações, aumentando assim a capacidade dos blocos nessa rede, a rede do Bitcoin. O SegWit permitiu a implementação de soluções de segunda camada, como a Lightning Network, que é a rede de pagamentos relâmpago do Bitcoin. Ao separar a assinatura das transações dos dados das transações em si, o SegWit acabou reduzindo o tamanho dos dados utilizados e permitiu com que mais transações fossem incluídas em um único bloco. Isso melhorou a escalabilidade do Bitcoin e reduziu muito as taxas da rede. Desde a sua implementação em 2017, o SegWit tem sido amplamente adotado e hoje ele é responsável por mais de 60% das transações efetuadas em BTC. Uma outra abordagem, na mesma linha dessa do SegWit, para enfrentar aí o trilema, é usar o que a gente chama de sidechains ou second layers, que são blockchains paralelas, né, conectadas a uma blockchain principal e que tentam resolver uma ou mais fraquezas da rede original dentro aí do trilema, né, do trilema das blockchains. A Lightning Network, como eu já mencionei, é um exemplo disso. Ela está conectada na rede do Bitcoin e ela vai dando maior escalabilidade das transações com o BTC. Mas também existem outras second layers bem importantes, né? Como por exemplo a Polygon na rede Ethereum e por aí vai. Vale ressaltar que, embora essas soluções tragam sim melhorias, não há uma solução definitiva, fundamental, única para o trilema das blockchains. O desenvolvimento e a inovação nessa área são contínuos e provavelmente nós veremos novas abordagens e novas soluções no futuro surgindo em breve. Dito tudo isso, vamos agora para a melhor parte: como construir um mindset para tomar melhores decisões sobre esse assunto. Que elementos de decisão você deve considerar na hora de abraçar uma blockchain para um produto, para um serviço, para alguma coisa que você esteja construindo? A primeira coisa é selecionar e comparar diferentes blockchains. Existem várias blockchains e cada uma delas tem características próprias. Você precisa planilhar isso com foco na tomada de decisão que você quer fazer. Então, vou dar alguns exemplos. O Bitcoin é conhecido por sua segurança e sua descentralização, mas tem limitações de escalabilidade. A Ethereum oferece funcionalidades avançadas, tem contratos inteligentes, mas também tem limitações de escalabilidade. A Solana processa um monte de transações muito rápido, muito barato, tem também contratos inteligentes, mas é super centralizada e já ficou fora do ar várias vezes. Então, em termos aí de descentralização, ela tem uma fraqueza enorme. A Lightning Network também é razoavelmente mais escalável que a sua rede de base, o Bitcoin, mas tem um foco aí quase que exclusivo em pagamentos. Então, você precisa tabular tudo isso, perceber qual é a missão de cada projeto, colocar isso em números e a partir disso ter um pouco mais de inteligência de dados para tomar sua decisão.
Depois de fazer um bom benchmark, comece a verificar projetos que fracassaram ou que perderam valor devido à sua incapacidade de abordar uma ou mais pontas desse trilema. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A DDAO, por exemplo, que foi criada em 2016, foi para o buraco devido a falhas de segurança da Ethereum, que naquele momento era incapaz de lidar com isso, mas foi sim capaz de se reinventar, melhorar esses aspectos e hoje é a segunda maior blockchain do mundo, com uma segurança razoavelmente respeitável e muito boa. Mas a DDAO, por exemplo, não existe mais. É um projeto que afundou e acabou, tá? A Solana, dá outro exemplo aqui, foi anunciada como um projeto promissor, inovador, incrível pela escala que ia promover, mas falhou miseravelmente, pelo menos até agora, na descentralização e perdeu 90% do valor em pouquíssimo tempo. Esse é outro exemplo de como a segurança e a descentralização acabam sendo na prática mais importantes até do que a escalabilidade para a moral e para a geração de valor de qualquer projeto, principalmente nos seus primeiros anos de vida, tá? E você pode também ver projetos que, ao contrário, estão crescendo por fatores opostos, né? Principalmente aí projetos de Layer 2, como Polygon, Optimism, Arbitrum, GMX. Enfim, aqui o segredo é ponderar os trade-offs envolvidos e estressar ideias, históricos de eventuais impactos. Por fim, um último ponto é levar em consideração elementos complementares, mas que podem fazer grande diferença no dia a dia. Como por exemplo, existe suporte? Existe comunidade em torno da blockchain observada? Como é que é esse aspecto, né? Em relação à documentação, o projeto tem material suficiente? Está bem documentado? Pelo menos em inglês, tem bastante coisa disponível, né? Quantas pessoas já estão usando esse projeto? É possível mensurar o uso dessa blockchain em diferentes iniciativas, né? Esse projeto ele já está implementado ou ele já está plugado em outras soluções digitais como corretoras, marketplaces, dApps? Então, essas perguntas complementares acabam sendo essenciais também para a tomada de decisão. Basicamente, pessoal, é isso. Tem mais detalhes aí, mas varia muito em relação a contexto, momento histórico, objetivo, tá? Por agora é isso, esse seria o caminho das pedras para lidar com o trilema das blockchains e ao mesmo tempo tomar decisões importantes para a adoção de uma blockchain em um projeto, em uma iniciativa, em um negócio e tudo mais. Se você gostou, já sabe, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.